A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Está entrando no ar agora mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Acolho a você que está conosco pelas redes sociais, através da internet, pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. O que importa é que você está aqui conosco e é muito bom que a providência de Deus permitiu esse nosso encontro. Você que está pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, receba o nosso abraço. Você também que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, que alegria poder falar com você. Um abraço todo carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá. Alô, ouvinte da Rádio do Bem, você que está nesta noite aqui na FM Cultura, a rádio da Diocese de Quixadá, receba o nosso carinho, a nossa satisfação de contar com a sua audiência. Nós estamos aqui toda noite, de segunda a sexta, neste momento maravilhoso de reflexão para a glória de Deus. Se é a primeira vez que você sintoniza o nosso programa, que coisa boa! Se sempre está conosco, que coisa boa também saber da sua perseverança. E animo a você que através da internet nos acompanha, se não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se não segue o nosso perfil, faça isso agora, não deixa para depois, senão você esquece. Clica aí no botão inscrever-se, clica no botão seguir e fica recebendo com mais frequência o nosso conteúdo, não paga nada e você ganha muito. Também aproveita a setinha de compartilhamento e envia para muitas pessoas este conteúdo, coloque aí nos seus grupos de WhatsApp, os mais variados possíveis, dá sempre uma incentivada, não só compartilha, não só coloca o link, mas escreve alguma coisa explicando de que se trata, liga para alguém, divulga, seja um evangelizador e vamos juntos aprender a ter uma vida devota, uma vida dedicada a Deus, uma vida na amizade com Deus, uma vida de filoteia, de almas amigas de Deus. Para isso a gente está ouvindo os bons, fecundos, profundos, simples e claros conselhos de São Francisco de Sales, reunidos aqui neste livrinho, que é um grande livro. Se você não tem, eu recomendo você adquirir o quanto antes. Procure uma livraria católica, numa loja física, numa loja virtual e encomende o quanto antes. É uma pérola aqui da nossa igreja, tá bom? Um clássico. Filoteia é uma linguagem muito boa, muito fácil e muito profunda e nós estamos dia a dia aqui, capítulo a capítulo, parte por parte, pedaço por pedaço desse tesouro, refletindo com você. Já estamos na terceira parte, são 5 e nós já estamos na terceira, as 2 primeiras, passo a passo, estão todas à sua disposição nas nossas playlists, Instagram, YouTube, Facebook, é só conferir. Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, você acha fácil e aproveita bastante, tenho certeza. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto da parte 3. A primeira parte nos ensinou a uma decisão firme de romper com o pecado e buscar uma dedicação a Deus, um amor concreto a Deus. A segunda parte nos mostrou que para isso nós precisamos, além da nossa decisão, é claro, da nossa liberdade que Deus nos deu, da graça de Deus. E por isso a gente precisa rezar bem, receber os sacramentos da melhor maneira e isso a gente aprendeu muito na segunda parte, tudo está na playlist, é só você conferir. E na terceira parte estamos aprendendo sobre uma vida virtuosa, onde a gente pratica o bem e evita o mal, faz o nosso esforço, correspondendo à graça de Deus e Deus vai nos abençoando mais e mais. Hoje a gente vai falar sobre a grande falha, a grave falha, o grave pecado que muita gente acaba praticando, né? Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, assim como se fosse a coisa mais simples do mundo, e não é, uma coisa seríssima, que se chama falar mal dos outros. Olha só, ou não é uma coisa muito comum? Tem um nome até bonito, né? Mas é algo muito feio, chama-se maledicência. Nos programas anteriores, nós falamos sobre os juízos temerários, que é pensar mal dos outros, julgar os outros, né? Aqui, no pensamento, você ficar julgando, condenando, coisa que só Deus pode fazer, julgar, né? E Deus, que é Deus, não quer condenar, quer salvar, quanto mais eu e você. Muito bem, mas isso está lá, nós dividimos em 2 partes, vamos fazer a mesma coisa com esse conteúdo. É um capítulo também um pouquinho mais extenso, não tanto, mas não é tão curto, não é? E a gente vai dividir em 2 partes para ficar melhor, para a gente assimilar. Maledicência, vamos falar sobre isso hoje. Por que é tão errado e por que é que a gente deve evitar falar mal das pessoas. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz,
livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Vamos fazer a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura do coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tome o livro Filoté em suas mãos e vamos então para o capítulo 29 da terceira parte do livro, que fala exatamente sobre esse assunto que a gente já motivou para você aqui na introdução, a maledicência. Então vamos ouvir o que São Francisco de Sales fala sobre isso. Escute. A inquietação, o desprezo do próximo e o orgulho são inseparáveis do juízo temerário. O assunto que a gente tratou no capítulo anterior. No capítulo anterior, a gente falou sobre o julgamento, julgar o outro. Algo que só Deus pode fazer, mas que a gente muitas vezes faz e é um pecado grave. Sempre nós vamos encontrar por trás, unido a essa atitude negativa, pecaminosa, o desprezo do próximo, o orgulho, que nos leva muitas vezes a essa atitude. São Francisco de Sales começa mostrando que é o desprezo do outro, é o nosso orgulho que nos leva a julgar o outro. E entre os muitos outros efeitos perniciosos que deles se originam, ocupa o primeiro lugar a maledicência, que é a peste. Olha o termo que ele usa, para você ver que esse negócio de falar mal dos outros não é coisa simples, não. Ele chama de peste. Ele diz que um dos efeitos da atitude do julgamento do outro, que vem do orgulho, que vem do nosso desprezo pelas pessoas, é a peste das conversas e palestras. Dá para entender, você começa julgando, depois você começa a falar aquilo que você julgou, começa a passar adiante aquilo que você constatou nos seus julgamentos. Diz São Francisco de Sales, quisera ter uma daquelas brasas do altar sagrado para purificar os homens de suas iniquidades. A imitação do serafim que purificou a Isaías das suas, para torná-lo digno de pregar a palavra de Deus. É o santo da mansidão, viu? Mas ele muitas vezes deixa vir um pouco assim a flor da pele, essa sua firmeza também, desse seu temperamento, mesmo com esse jeito de falar, muito profundo, simples e profundo, para dizer verdades muito necessárias. Isaías teve os lábios, a língua, purificados por uma brasa da graça, da força do Espírito Santo que um anjo trouxe. Ele disse que a vontade dele era sair purificando a língua de muita gente. Tem gente que tem uma língua venenosa e fala que é uma tristeza, não que é uma beleza, fala que é uma tristeza das outras pessoas. E a nossa língua, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a rádio nesta noite, você que está aí com o seu celular, com o seu computador, acompanhando pela internet, nossa língua foi feita para louvar a Deus, para bendizer a Deus, para dizer coisas boas uns dos outros, para pregar a palavra de Deus. Então, realmente, vamos pedir essa purificação das nossas palavras.
Continua ele: certamente, se fosse possível tirar a maledicência do mundo, exterminar-se-ia uma boa parte dos pecados. Viu que coisa forte? A maledicência, esse falatório, essas conversas maldosas, maliciosas, quando vamos falando mal uns dos outros, elas levam a uma série de desgraças. Diz São Francisco de Sales, se a gente tirasse a maledicência, esse falatório pecaminoso do mundo, uma boa parte dos pecados estariam eliminados. Quem tira injustamente a boa fama ao seu próximo, além do pecado que comete, está obrigado à restituição inteira e proporcionada à natureza, qualidade e circunstâncias da detratação. Porque ninguém pode entrar no céu com os bens alheios. E entre os bens exteriores, a fama e a honra são os mais preciosos e os mais caros. Gente, que profundidade isso aqui que São Francisco de Sales está nos ensinando, né? Eu e você vamos com a nossa vida procurando fazer coisas certas, coisas boas. Deve ser assim. Precisa ser assim. Somos filhos e filhas de Deus, criados para fazer o bem, para amar, a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. E na medida que a gente, com a graça de Deus, vai acertando, vai procurando ter uma vida reta, uma vida boa, a gente vai tornando a nossa vida conhecida. A gente vai adquirindo essa honra, esta fama diante dos outros. Quando alguém nos difama, quando alguém fala mal da gente, aí talvez você já esteja pensando, né? É possível, quando a gente escuta esse assunto, mas fulano merece, mas é porque realmente, calma, a gente vai chegar lá. A primeira coisa é falar mal de alguém, digamos, que não merece. Você ouviu e começou a falar mal de alguém. Você achou, olha lá, juízo temerário, você achou que alguém tinha feito isso ou aquilo e começa a falar isso. Você julgou, uma coisa puxa a outra, veja? Você julgou mal e começou a falar e a passar isso adiante. O que é que vai acontecer? Você vai tirar a fama dessa pessoa, a boa fama, né? Tem a má fama, tem gente que é conhecido porque não presta, mas tem gente que é conhecido porque presta, né? Então você vai tirar a honra, vai tirar a boa fama daquela pessoa. E isso é um pecado grave. Você está tirando uma coisa que não é sua, é como que roubar. Por isso que ele está dizendo, ninguém entra no céu fazendo um negócio desse. Porque ninguém pode entrar no céu com os bens alheios. Você tirou a honra daquela pessoa, você tirou a fama daquela pessoa. A fama e a honra, entre os bens exteriores, são os mais preciosos e os mais caros. Ah, meu irmão, para você construir uma fama, para você construir uma honra, é muito tempo. São muitas atitudes boas somadas para que você passe a ter essa consideração das pessoas. E alguém que faz com que você perca isso está cometendo um erro muito grave, um grande pecado. E se você fez isso com alguém, está cometendo um grande pecado. 3 vidas temos nós diferentes. Vamos agora aprender, né? Olha que ensinamento rico. Nós temos 3 vidas diferentes. A vida espiritual, que a graça divina nos confere, quando a gente é batizado, recebe esta vida sobrenatural, essa vida espiritual, como se fosse um organismo dentro de nós, né? A outra, a vida corporal, de que a alma é o princípio, a vida do nosso corpo, né? A vida do nosso corpo, não é difícil, você sabe, olho, ouvido, coração, aparelho digestivo, enfim, a vida do corpo. E a terceira é a vida social. Então nós temos 3 vidas, a vida espiritual, a vida do corpo e a vida social, que repousa os seus fundamentos na boa reputação. Então essa nossa vida social, essa terceira qualidade de vida que nós temos, a base dela é a reputação. A base dela é a boa reputação. Então, uma pessoa ter uma boa reputação ou uma má reputação é muito importante, né? É claro, ter a boa reputação é o que a gente quer. Inclusive, tem uma expressão quando fala de uma pessoa que tem uma má reputação, você diz que tem uma má vida. Está se falando aqui da vida social. O pecado nos faz perder, veja as consequências do pecado. O pecado nos faz perder a primeira. Quando a gente peca, a gente
morre espiritualmente. A morte nos tira a segunda, né? O pecado, ele mata a vida espiritual. A morte física mata a vida corporal. Escute. E a maledicência nos leva à terceira. As 3 vidas, uma é a vida social. Quando alguém fala mal da gente, está matando essa nossa terceira vida. Deu para entender? Forte, não é? A maledicência é uma espécie de assassínio e o maldizente torna-se réu de um tríplice homicídio espiritual. Então, quem fala mal, isso aqui é para você guardar para o resto da vida e nunca mais falar mal de ninguém, viu? Quem fala mal de alguém está cometendo uma espécie de assassinato. A gente vê lá no mandamento diz não matar, não é? Então você pode matar alguém com a língua. A partir daquilo que você diz, falando mal daquela pessoa, você pode matar aquela pessoa na consideração de tantas outras. A maledicência é uma espécie de assassinato e o maldizente torna-se réu de um tríplice homicídio espiritual. Olha, é como se cometesse 3 crimes, né? O primeiro e o segundo com respeito à sua alma. É a sua própria alma. Por quê? Ele está cometendo um pecado e o pecado mata a alma. Então, ele está matando a sua alma, né? E a alma, o primeiro e o segundo com relação à sua alma, e a alma da pessoa com quem se fala. Porque quando você está falando mal de alguém para alguém, você está levando a outra pessoa a pecar também. Você entendeu? Veja como uma coisa é séria. A gente pensa que é a coisa mais normal do mundo, né? Essa história de fofoca, de boato, mas veja. 3 crimes. Primeiro, você se mata, porque quando você comete um pecado, você está matando a sua vida espiritual. E falar mal de alguém, a maledicência, é um pecado grave. Grave, viu, gente? É coisa para confissão, você não pode nem comungar. Depois, quando você está falando mal de alguém para alguém, você está levando aquela outra pessoa provavelmente ao pecado. Então, você está matando também a alma daquela pessoa. Escute. E o terceiro? Com respeito à pessoa de quem se deturpa o bom nome. Você está matando a vida social daquela pessoa. Deu para entender? Bem didático, não é? São Francisco de Sales. Uma palavra má sobre alguém, um boato que você conta, uma coisa que você diz de uma forma indevida de alguém, 3 crimes. Está se matando porque está pecando. Está provavelmente matando alguém porque está levando aquela pessoa a pecar. E está matando a vida social daquela outra pessoa. Que coisa séria que tantas vezes a gente faz como se fosse a coisa mais normal do mundo. São Bernardo diz, por isso, que os que cometem a maledicência e os que a escutam têm o demônio no corpo. Meu Deus do céu, olha que pesado. Isso aqui é São Francisco de Sales citando São Bernardo. Vou ler de novo, viu? Isso aqui é para purificar a nossa língua, para a gente deixar essa mania, que é um grave pecado, de falar mal das pessoas. Olha o que é que São Bernardo diz. Os que cometem a maledicência e os que escutam, porque escutar também, dar cabimento, é pecado também. Você está dentro do mesmo pacote. Você pode dizer, não, eu não falo mal de ninguém, mas gosta de ouvir uma fofoca, que é uma tristeza. Você não fala, mas escuta e acredita e olhe lá se não passa adiante. Pois muito bem, quem fala e quem escuta está com o demônio no corpo. Aqueles na língua e estes no ouvido. Quem fala está com o demônio na língua e quem escuta está com o demônio no ouvido. É claro que você já entendeu, não é um jogo de palavras, não quer dizer que você está possesso, né? Não é uma possessão, mas quem está falando, o demônio está incentivando você a falar mal daquela pessoa. Quem está ouvindo, o demônio está incentivando você a ouvir, né? Aquela conversinha. É aquela coisa muito comum, alguém chega para você e diz assim, olha, eu soube de uma história. Essa introdução e outras parecidas já dizem tudo, né? Você sabe que vem fofoca aí. Pelo tom que a pessoa fala, né? Já fala de um jeito maldoso, assim, né? E se você atiça o ouvido para ouvir esse tipo de conversinha venenosa, significa que a língua daquele está sendo trabalhada pelo demônio. E o seu ouvido também. Fique atento, meu irmão, minha irmã. Olha a importância desse assunto para você já ir compartilhando com muitas pessoas que
acabam sendo tentadas e caindo nesse erro tão grave. Continua então esse ensinamento São Bernardo. E Davi, São Francisco de Sales citou São Bernardo e agora ele vai citar a Bíblia. Davi, falando dos maldizentes, dizia: aguçaram as suas línguas como a das serpentes, querendo significar que a semelhança da língua da serpente, que, como observa Aristóteles, tem duas pontas. Você já viu aquela cena em foto, em filme, ou até talvez na sua frente, não é? Que medo, não é? Uma cobra, uma serpente com a língua de fora, né? Tem aquelas duas pontinhas. Muito bem. Então, lá na Bíblia, Davi diz o seguinte, que as pessoas maldizentes, que falam mal dos outros, aguçaram as suas línguas como a das serpentes, querendo significar que a semelhança da língua da serpente, que, como observa Aristóteles, tem duas pontas, sendo fendida no meio, também a língua do maldizente fere e envenena de uma só vez o coração daquele com quem está falando e a reputação daquele sobre quem se conversa. Uma língua dividida em duas, a língua da cobra. Você fala mal de alguém e você, ao mesmo tempo, fere, envenena, mata duas pessoas. Aquela para quem você está falando e aquela de quem você falou. Aquela com quem você está falando, porque ela vai ser levada a pecar, ela vai começar a pensar mal daquela pessoa também, talvez vai começar a falar mal dela também. E aquela pessoa de quem você está falando, porque você está matando a vida social dela, você está tirando a consideração que as pessoas tinham dela, você está ferindo a fama que aquela pessoa passou talvez uma vida toda pelejando para construir. Sério. Por isso que é um pecado grave. É um pecado grave. Então diz São Francisco de Sales, já no finalzinho dessa nossa primeira parte, né? Vamos dividir em duas partes porque é um assunto tão sério, tão importante e que a gente não dá tanta relevância, que a gente precisa caprichar. Então ele diz assim, diz para mim, diz para você que está ouvindo a Rádio Cultura, diz para você que está aí com o celular na mão, está no computador, vamos lá. Peço-te encarecidamente, Filoteia, meu irmão, minha irmã, que nunca fales mal de alguém. Nem direta, nem indiretamente. Olha, a regra é essa. Nunca. Não, mas nunca. Nunca fale mal de alguém. Nunca fales mal de alguém. Nem direta, nem indiretamente. Porque tem aquela coisa que você está falando mal, mas assim, não é dando um rodeio, mas no final das contas a pessoa sabe de quem é que você está falando. Nem direta, nem indiretamente. Guarda-te conscientemente de imputar falsos crimes ao próximo. Não julgue, consequentemente, não culpe a ninguém de nada falso. Não faça isso. Você não tem certeza de uma coisa? Não fale. E até quando tiver certeza, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Não é porque você sabe, é verdade, que você vai sair falando mal das pessoas. Mas antes de chegar lá, vamos nessa primeira linha, não é? Não julgue erradamente, não fale de uma coisa que você não tem certeza. Não coloque falsos crimes sobre a vida de ninguém. De descobrir os ocultos. De descobrir os ocultos, de aumentar os conhecidos, de interpretar mal as boas obras, de negar o bem que sabes que alguém possui na verdade, ou de atenuá-lo por tuas palavras. Então são coisas que estão todas interligadas. Eu julgo mal e aí falo mal, né? Uma coisa que pode nem ser verdade, eu já saio espalhando, já saio divulgando para as pessoas, já vou descobrindo os ocultos, quer dizer, uma pessoa que tem uma realidade escondida, que talvez até não está esclarecida, né? E mesmo que fosse uma coisa errada, eu saio descobrindo aquilo para as pessoas, divulgando aquilo para as pessoas, aumentando, né, as pessoas que conhecem aquela situação, e aí vou diminuindo. As coisas boas que alguém fez, eu vou interpretando mal as boas obras, eu vou negando o bem que eu sei que uma pessoa tem. E vou ressaltando o mal. A maledicência, ela faz exatamente isso. Você escolhe o pior que a pessoa tem ou que você acha que ela tem para falar.
Eu e você somos chamados a ressaltar o lado bom das pessoas e a gente acaba procurando, escacaveando o que não presta para passar adiante. Isso é muito sério, é muito triste. Tudo isso ofende muito a Deus. Tudo isso ofende muito a Deus. Máxime o que encerra alguma mentira. Ele diz assim, isso tudo, né? Fere muito a Deus, principalmente quando é uma mentira que você está dizendo. Contendo então sempre dois pecados, o de mentir e o de prejudicar o próximo. Então você, além de estar mentindo, porque aquilo não é verdade o que você está dizendo, você está prejudicando o próximo. Aqueles que, para maldizer, começam elogiando o próximo, são ainda mais maliciosos e perigosos. Nós vamos encerrar com isso aqui, porque a gente precisa detalhar, é muita coisa boa, falando de coisa ruim que a gente acaba fazendo. E, meu irmão, minha irmã, se a gente não se corrige desse negócio aqui, a gente vai para o inferno. Você está entendendo? Aqui não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Você pode estar dizendo assim, mas por conta disso alguém pode ir para o inferno? Com toda certeza. Porque você está vendo a gravidade que tem, quantos males estão por trás de falar mal de uma pessoa. Né? Pior ainda quando é uma mentira, como a gente acabou de ouvir. Agora, veja, para a gente encerrar, essa clareza que São Francisco de Sales traz e que é muito comum, infelizmente, entre nós. Você vai falar mal de alguém, mas na introdução você parece que quer elogiar aquela pessoa. Já ouviu histórias assim? Ó, só dá um exemplo para você ver. Você vai dizer assim, pois é, tem sempre um pois é, né? Que é para dar um clima, não é? Pois é, fulano é uma pessoa tão boa, não é? Eu acho ele, né? Eu acho ela assim, uma pessoa tão delicada. Aí você faz uns elogios, né? E eu fiquei até triste quando eu soube que... Aí vem o veneno. Ali é só anestesia. É só anestesia. Aquela introduçãozinha sem vergonha, né? Que a gente acaba fazendo para contar uma fofoca, para contar uma coisa ruim sobre alguém. Então você, meio que assim, fazendo um afago na sua consciência, né? Ou para preparar o coração da pessoa, começa desse jeito. Olha como isso é sério. Aqueles que, para maldizer, começam elogiando o próximo, são ainda mais maliciosos e perigosos. Protesto, dizem eles, que, aí ele vai dar um exemplo, como esse que eu disse agora, né? Que estimo muito a fulano, que aliás é um homem de bem, mas a dizer a verdade, não teve razão em fazer isso ou aquilo. Aí vem a maledicência. Diz que é uma pessoa boa, que você estima muito, inclusive eu admiro demais, eu tenho muita consideração, mas eu não concordo com o que ele fez, eu não concordo com o que ela está fazendo. E aí vem a fofocaria, e aí vem a boataria, e aí vem o pecado grave. Então ainda é mais malícia, hein, gente? É mais malícia. Outro exemplo que ele diz assim, aquela moça, você sabe, conhece aquela fulana, aquela moça? É muito boa. Olha a malícia. Uma menina virtuosa, mas se deixou enganar. Não sei se você está sabendo, né? Porque ela está tendo um caso com um homem casado. Olha, você começa elogiando para falar mal. Você queria mesmo elogiar aquela pessoa? Queria não. O que você queria era chegar às vias de fato. Você queria mesmo era contar a fofoca. Eu queria mesmo era falar mal. Mas aí eu vou, não é? Aquela moça tão boa, tão virtuosa, mas ela se deixou enganar. Aí o outro, que já está também com o demônio atiçando o ouvido, vai dizer assim, é mesmo? Não acredito, mas ela é tão boa. Olha, conversa sem vergonha, de um lado do outro, né? Mas eu não acredito, foi mesmo? Aí a pessoa assim, foi, pois é, eu soube. Aí os dois, caminhando para o inferno, todos os dois, né, nesse converseiro. Gente, que coisa séria. Não estás vendo o ardil? Você não está vendo a armadilha do demônio aí no meio dessa arrumação toda, gente? Quem quer disparar um arco, puxa o primeiro, quanto pode para si. Já viu alguém que vai, um arco e flecha, né? Você quer soltar uma flecha, aí você estica bem, e quanto mais você esticar, mais força, mais longe ela vai. Pois é. Mas é só para o arremessar com mais força. Entendeu a comparação? Essa conversa
tão bom, um homem tão bom, uma mulher tão boa, aquele padre, uma pessoa fala tão bem, não é? As homilias dele, a cor mais linda, você está só esticando o arco, porque o que você quer é soltar a flecha e dizer, pois é, eu soube que aquele padre está roubando. Aí o outro, não acredito, padre fulano? Pois é, triste, né? E aí vem tantas situações, talvez você ouviu falar sobre isso. Às vezes a gente diz, eu soube, né? Alguém me disse, olha lá. E quantas vezes isso vai ser uma mentira? Uma mentira que você está gostando de repassar para as outras pessoas. E aquela introdução elogiosa foi só como quem estica o arco, né? E termina assim essa parte que nós vamos refletir deste capítulo preciosíssimo, é o capítulo 29, viu gente? Da terceira parte do livro Filoteia. Então ele diz assim, essa esticação, né, é só para soltar o veneno com mais força. Assim parece que o maldizente primeiro retira uma detração que já tinha na língua, mas falo somente para que, arrojando-a depois como uma flecha, com mais malícia, penetre mais profundamente nos corações. É grave demais. Esse elogio mentiroso, assim, parece aquelas conversas dos fariseus, né, com Jesus. Oh, bom mestre! Né? Então são aquelas introduções que se tornam mais perigosas porque a pessoa que está ouvindo vai dizer, não, realmente só pode ser verdade, porque a pessoa até elogiou, né, a moça até elogiou, até disse que tinha consideração, estava até triste, então aquilo vai penetrar mais ainda o coração do outro, vai causar um estrago mais ainda no coração do outro. Vamos rezar, né, meu irmão? Vamos rezar, minha irmã, para que sejamos, como dizia São Francisco de Sales, purificados, né, pela brasa do Espírito Santo, que pode purificar nossas mentes, nossa língua, nosso coração. Como quando a gente faz, não é? A persignação, o sinal da cruz na cabeça, nos lábios e no coração. Vamos rezar esse Pai Nosso, essa Ave Maria, nessa intenção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu acho que você deve passar isso adiante. É muito melhor do que passar conversa fiada, fofoca e boato. Então faz isso agora, não perde tempo. Está na internet, toca essa setinha, compartilha com o maior número de pessoas possíveis nos contatos privados, nos seus grupos, nas redes sociais. Faz essa palavra, esta boa palavra, chegar a muitos corações. Se gostou, deixa o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Isso tudo ajuda a impulsionar esse conteúdo para que ele alcance a muitas outras pessoas. E convido você para a gente se encontrar na segunda parte deste capítulo tão importante do livro Introdução à Vida Devota, Filoteia, falando sobre a maledicência. Até lá, se Deus quiser, Deus te abençoe e Maria te guarde.